Opa, e aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou começar uma nova playlist aqui pro canal, que é a playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. Então, para quem já acompanha aqui o canal, já deve ter visto eu falar o quanto é possível aprender com as partidas dos campeões mundiais, aprender com os clássicos. Então, quando a gente analisa uma partida de um campeão mundial, de um jogador forte, a gente consegue aprender sobre abertura, sobre meio jogo, sobre finais, estratégia, sobre jogo posicional, jogo dinâmico, sobre cálculo, tática. Então é possível você obter conhecimento sobre todas as fases do jogo quando você analisa uma partida de um campeão mundial. Então a ideia dessa playlist é poder mostrar para vocês o que eu consegui aprender com cada um dos campeões mundiais, começando ali desde William Steinitz até o atual campeão mundial, que é o Magnus Carlsen. Então eu quero passar para vocês esse conhecimento para que vocês consigam também aplicar nas suas partidas, beleza? Bom, então nesse primeiro vídeo eu vou começar analisando uma partida que foi jogada pelo William Steinitz de brancas contra o Mikhail Chigorin. Essa é uma partida que eu considero muito instrutiva, em que eu vou mostrar para vocês um conceito que eu aprendi com o William Steinitz, que é um dos conceitos mais importantes assim que eu consegui aprender com esse campeão mundial e que eu uso nas minhas partidas e que vocês também vão poder usar, beleza? Bom, se vocês curtiram essa ideia de fazer essa playlist sobre os campeões mundiais, já deixa um like aqui no vídeo. E também não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Bom, então, bora começar aqui. Partida jogada entre William Steinitz de brancas contra Mikhail Chigorin. Então, essa partida aqui é um confronto entre estilos, porque o William Steinitz, né, o primeiro campeão mundial oficial, ele representa o jogo posicional, assim, porque ele foi o primeiro jogador a compreender o jogo posicional, a criar princípios do jogo posicional. Porque antes do Steinitz, foi aquela escola romântica do xadrez, em que os jogadores queriam atacar de qualquer maneira, e muitas vezes esses ataques não tinham fundamentos. Então, o Chigorin, ele ainda representa essa escola romântica do xadrez. Já o Steinitz é um jogador mais completo, um jogador que consegue entender melhor esses princípios do jogo. Essa foi a principal contribuição do Steinitz para o xadrez, poder estabelecer esses princípios do jogo posicional. Bom, então, bora lá, bora começar. Steinitz ele começou com o lance 1, E4, então seguiu com E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo B5. Bom, então aqui o Steinitz ele joga uma Ruy Lopes, que é a abertura mais jogada contra E5, é uma abertura bem clássica, a Ruy Lopes. Muitos jogadores dizem, inclusive, que quando você joga a Ruy Lopes, você consegue aprender muito sobre xadrez, porque a Ruy Lopes ela leva para posições que vão exigir um conhecimento posicional, um entendimento muito bom das posições do meio jogo. Então você acaba crescendo como jogador, jogando esse tipo de posição também. Bom, aqui Chigorin jogou com cavalo F6, que é uma berlinesa, é uma variante muito jogada contra a Ruy Lopes hoje em dia. E aqui o Steinitz ele faz D3, defendendo o peão de E4 e ameaçando assim jogar bispo toma B5, quer dizer, bispo toma C6, o bispo de B5 toma em C6 e poder ganhar o peão de E5. Por isso que o Chigorin ele joga com D6, assim defendendo o peão de E5. E agora as brancas fazem C3. Bom, esse centro aqui era um centro bem característico das partidas do Steinitz, esse centro com E4, D3, C3, que é uma posição, um centro assim que surge nas posições da Ruy Lopes, também da italiana. E qual que é a ideia de jogar essa posição com C3, D3 e E4? O branco ele quer ficar com um centro bem sólido,
É um centro flexível também, porque as brancas podem jogar D4 e ficar com o centro em algum momento, mas a ideia é que as brancas não precisam se preocupar com contra-jogo no centro agora. Se por acaso em algum momento as pretas conseguem fazer a ruptura D5 para abrir o centro, as brancas simplesmente podem responder com dama E2, assim sustentando esse centro. Então o branco não precisa se preocupar. Esse centro ele é muito bom para o branco poder jogar nas alas, porque um princípio que eu aprendi com o Steinitz é que para você poder atacar na ala, então se você quer atacar na ala do rei ou na ala da dama, você precisa ter um centro bem sólido. Você não pode permitir um contrajogo no centro do seu adversário. Então a ideia do Steinitz é em algum momento poder atacar na ala do rei. É uma ideia característica dessas posições, da italiana e da Ruy Lopes. Bom, então aqui seguiu com G6. O Tigorin ele vai fianquetar o bispo em G7, já pensando que em algum momento o branco pode passar as peças para a ala do rei. Então seguiu aqui cavalo de BD2, bispo G7, cavalo F1, uma ideia muito típica da Ruy Lopes, que a ideia é poder passar o cavalo para E3 ou então para G3. Então seguiu com roque e agora o Steinitz faz bispo A4. Bom, esse lance aqui, à primeira vista, parece uma perda de tempo, mas a ideia do Steinitz é poder preservar o bispo para não precisar entregar o par de bispos, porque em algumas variantes, por exemplo, vamos imaginar que o branco ele jogue com dama E2. Então o preto poderia seguir com bispo D7 e aqui o preto ele já ameaça alguns golpes táticos, por exemplo, como cavalo D4, porque o bispo de B5 ele está no ar. Peça em defesa é sempre tema tático. Então, por exemplo, se bispo A4 agora, cavalo D4, atacando a dama de E2 e atacando também o bispo de A4. Então, por exemplo, C por D4, bispo A4, D por E5, D por E5, cavalo E5, e depois de bispo B5, essa posição está muito difícil de jogar de brancas, a posição está toda aberta, e o branco está com o rei no centro, está mal desenvolvido também, e o preto ainda tem o par de bispos, né? O par de bispos é uma vantagem bem grande numa posição aberta. Então, por isso que o Steinitz ele joga bispo A4, para assim preservar esse bispo. Então seguiu aqui cavalo D7. A ideia do Tigorin é poder levar esse cavalo para C5 e depois para E6 e assim evitar um possível D4 das brancas. Então seguiu aqui cavalo E3, cavalo C5, bispo C2 e agora cavalo E6. Bom, então essa aqui é a posição que eu considero a primeira posição crítica da partida. E é um momento muito instrutivo também para aprender aqui alguns conceitos. Então, eu já expliquei aqui um conceito que eu aprendi com Steinitz, que para você ter sucesso em um ataque, você precisa ter um centro sólido, você precisa ficar de olho se o seu adversário ele vai ter contra-jogo no centro ou não. Então, você precisa ter ali alguns elementos para poder atacar. E assim, o principal princípio que eu aprendi com o Steinitz, além desse, é que para um ataque ter sucesso, você precisa acumular pequenas vantagens. Você precisa ir melhorando a sua posição, melhorando as peças, acumulando vantagens estratégicas, vantagens posicionais, para só então começar um ataque. Porque se a gente comparar as partidas antes do Steinitz, o pessoal, né, daquele período romântico saía atacando sem ter elementos estratégicos. Então, sem ter nenhuma vantagem posicional. Só queria atacar. E muitos desses ataques terminavam falhando. Então, o Steinitz ele entendeu que para um ataque ele ter sucesso, é preciso primeiro acumular algumas vantagens. E só então começar a atacar. Eu sei que todo mundo quer fazer uma combinação, quer atacar, mas para essa combinação dar certo, para esse ataque dar certo, precisa desses elementos. E se você vai acumulando vantagens estratégicas, naturalmente vai surgir um ataque, vai surgir uma combinação. Então, esse é o principal conceito que eu consegui aprender
com o Steinitz. Então, nas minhas partidas, eu sempre tento fazer isso. Primeiro, ir construindo uma posição e aumentando a vantagem, melhorando a posição, para só, então, pensar em um ataque. E você consegue também punir o seu adversário se o seu adversário ele começa com um ataque prematuro. Se você perceber que não tem elementos para aquilo, então você já vai buscando maneiras de punir o seu adversário. Tá? Então, esse é um outro conceito bem importante. Bom, então aqui, voltando para a posição crítica da partida, o Steinitz ele percebeu que como o Tigorin ele tirou esse cavalo de F6, a ala do rei ela ficou um pouco vulnerável. E como as brancas não precisam se preocupar com contra-jogo no centro, o preto ele não tem aqui o D5, e ainda que o preto faça D5, o centro das brancas ele é um centro muito seguro, um centro bem sólido, o Steinitz ele percebeu que poderia iniciar um ataque na ala do rei. Então ele faz aqui o lance H4, com a ideia de H5 e assim poder abrir a coluna H. Então esse aqui é um lance bem forte que demonstra aí o entendimento do Steinitz. Então isso aqui não é um ataque prematuro. As brancas estão prontas para iniciar esse ataque, porque o preto ele não consegue contra-atacar no centro. Então, o que o Tigorin fez? Ele jogou cavalo E7, que é um lance muito bom, com a ideia de jogar o D5 e tentar assim abrir o centro, tentar abrir a posição. Então, seguiu H5, D5, a resposta mais natural para contra-atacar no centro. Então, sempre que você estiver sendo atacado na ala, você tem que buscar um contra-jogo no centro. É a melhor maneira de enfrentar esse ataque. Então, H toma G6. E nesse momento, Tigorin ele comete o primeiro erro na partida, e esse aqui é um erro grave mesmo. Ele faz o lance F toma G6. Esse é um momento legal também, pensando nessa parte da defesa, porque muitos jogadores, quando começam a ser atacados, né, o adversário joga ali um H4, G4, começa a atacar na ala do rei, já ficam com receio ali de levar um ataque de mate, e muitas vezes existem vários recursos para se defender na posição. Não precisa ficar com medo desse ataque, né? Por exemplo, aqui no momento em que as brancas fazem o H4, então o Tigorin ele reagiu da melhor maneira. Ele jogou com o cavalo E7. Mas vamos imaginar que o Tigorin ele tivesse jogado, por exemplo, com H6. Então o branco poderia jogar H5. E depois de G5, a casa F5 ela fica muito fraca. Então cria mais problemas. Aqui um outro conceito. Quando você estiver sendo atacado, o ideal é que você não mexa na ala onde você está sendo atacado. Porque quanto mais você mexe, mais debilidades vão surgir. Então no momento em que joga H4, não é legal fazer um lance tipo H6 ou então tipo um H5. Porque, por exemplo, H5 já vem G4, HG4, cavalo G4, e a posição começa a ficar difícil para o preto, começa a abrir ainda mais a ala do rei, e o ataque das brancas ele chega rápido. Então, o Tigorin ele reagiu da melhor maneira nesse momento, quando ele fez cavalo E7 e D5, mas depois de H toma G6, ele deveria ter jogado H toma G6, abrindo a coluna H mesmo. Porque esse lance ele cria menos fraquezas na posição das pretas do que o lance da partida. Então aqui, por exemplo, se joga E toma D5, então cavalo D5 começa a abrir a posição. E se o branco ele joga, por exemplo, dama E2, que é a melhor alternativa com a ideia de bispo D2 e roque grande, o preto ele ainda tem muitos recursos nessa posição. Se em algum momento chegar um ataque com cavalo G4, cavalo H6, ainda tem a opção de torre E8 e rei F8, e as pretas vão começar a abrir a posição, jogando um D por E4 em algum momento. E a posição ela continua bastante complicada, com chances para os dois lados. Mas no momento em que as pretas fazem o lance F toma G6, então esse lance enfraquece muito a diagonal A2 G8, e as brancas ainda podem atacar o peão de H7. Então, é um lance que passa aquela sensação de segurança, porque não abre a coluna H, mas na verdade vai criar mais problemas na ala do rei das pretas. Então aqui seguiu E toma D5,
cavalo por D5. O Steinitz ele resolveu abrir o centro porque ele quer aproveitar essa diagonal, colocando o bispo em B3 com ganho de tempo, já atacando a dama. E o preto ele começa a enfrentar alguns problemas táticos agora, depois desse bispo B3. Seguiu dama C6, o cavalo de E6 ele está cravado. Dama E2, já pressionando o peão de E5 e podendo completar o desenvolvimento também com bispo E3 e roque grande. Então seguiu aqui bispo D7, bispo E3, aqui não cavalo por E5 nessa posição, porque depois de dama E2, bispo D7, se jogar um lance como cavalo por E5, então tá caindo em G2, então esse lance não é legal, o rei branco ele ainda tá no centro, então jogou aqui bispo E3, rei H8, tentando assim sair da cravada. Mas ainda assim o rei preto ele não está num lugar muito seguro, porque agora ele está na coluna H e começa a ter temas táticos também na coluna H. Então veio o roque grande e agora a torre de A para E8. E nesse momento o Steinitz faz um lance muito profundo, esse lance é um lance difícil de encontrar. Se você quiser parar o vídeo agora, pensar em lances candidatos aqui para as brancas, mas esse lance das brancas não é nada fácil. Qual que é a ideia? O Steinitz ele quer abrir a posição fazendo o lance D4. Então faz sentido, porque o branco está com as peças mais ativas, o branco ele quer abrir linhas. Mas se o branco ele faz o D4 agora, então ele vai ter problemas, porque a torre em E8 ela está na cara da dama. Então tem esse tema, tem esse raio-x da torre na dama. Então não é bom jogar o D4 nesse momento. Então, o que faz o Steinitz? Ele joga primeiro dama F1, com a ideia de poder fazer o D4. Em algumas posições, a dama ela pode passar para a coluna H, assim ajudando no ataque na ala do rei. Então, aqui Tigorin faz A5, ignorando completamente a ideia das brancas, ele não percebeu a ideia do Steinitz. E agora vem D4, um lance muito forte, abrindo linhas, abrindo a posição. E toma D4. Cavalo toma D4, e nesse momento as pretas fazem um lance bispo toma D4, que é uma triste necessidade aqui das pretas, cedendo aí o bispo de casas pretas, a única peça que defendia a ala do rei. E eu falo que é uma triste necessidade porque se jogar aqui o lance como, por exemplo, cavalo toma D4, então as brancas podem jogar torre por H7, rei por H7 e agora dama H1. Com um ataque de mate, depois de bispo H6, vem dama por H6, assim dando mate. Então, cavalo por D4, bispo por D4, foi jogado na partida. E o Steinitz faz agora torre toma D4, sacrificando a qualidade. Mas esse sacrifício aqui é um sacrifício muito intuitivo, porque se tomar em D4, o bispo já está entrando no ataque, com o bispo por D4. Então, seguiu aqui cavalo por D4. E acontece algo aqui que o Tigorin ele não esperava. Provavelmente ele estava esperando que o Steinitz jogasse aqui bispo toma D4, um lance mais natural, que já parece muito bom. Só que nesse momento o branco ele tem um arremate na partida. Então nessa posição jogam as brancas e ganham. Novamente, se você quiser parar nesse momento para tentar encontrar o arremate das brancas, tem uma linha bem legal aqui, em que as brancas conseguem já decidir a partida. Bom, então, nesse momento, o Steinitz ele faz o lance torre toma H7, sacrificando a torre. Então, forçado a jogar rei por H7, dama H1 cheque, rei G7, bispo H6. Se voltar o rei agora para H7, tem bispo toma F8. Então, rei F6, dama H4 cheque, rei E5. E agora, dama por D4. E nesse momento, as pretas já abandonaram, porque depois de rei F5, as brancas podem jogar com G4, assim dando mate. E a partida tá acabada aqui. Então, por isso que depois de dama por D4, o Tigorin ele já abandonou nessa posição. Então, essa partida aqui eu considero muito instrutiva, é uma partida que eu aprendi bastante com ela, porque dá para aprender vários conceitos. Então, só revisando aqui os principais conceitos que você pode aprender
com o primeiro campeão mundial, William Steins. Então, para um ataque ter sucesso, você precisa primeiro acumular pequenas vantagens estratégicas, você precisa ter alguma vantagem, esse ataque ele precisa ter algum fundamento para ele ter sucesso. Um ataque prematuro, ele não vai funcionar. Para você atacar, você precisa também ter um centro sólido, para o seu adversário não ter contra-jogo no centro. E a melhor maneira de você enfrentar um ataque, de você contra-atacar, é contra-atacando no centro, tentando abrir linhas. Bom, então, essas ideias que eu queria te mostrar nesse primeiro vídeo dessa nova série aqui do canal. Espero que você tenha aprendido e possa usar isso também nas suas partidas. E se você curtiu, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E no próximo, a gente vai falar sobre o segundo campeão mundial, Emanuel Lasker. Bom, então, vamos encerrar por aqui e até o próximo.